Bom, já começa com este usuário recriando um jogo FPS utilizando o Fable 5 e ficou simplesmente incrível. Só que, cara, sendo bem sincero, a gente precisa analisar se isso daqui foi realmente criado com o Fable 5. Inclusive, eu vou testar na prática criando um FPS nesse vídeo aqui, nesse nível, tá? É simplesmente o melhor jogo que eu já vi criado por IA, tá? Ficou bem suave, bem clean. Os modelos 3D ficou legal. Claro, ficou muito simplificado, não tem textura, os personagens ficou muito simples, parecendo uma massinha, mas o mais legal, assim, que eu mais gostei foi a programação e também o quão está suave essa gameplay, né? Como funciona bem, então a gente consegue ver realmente ali uma evolução comparado aos modelos anteriores. Bom, então aqui a gente vai começar os testes aí com o Fable 5, vamos testar ele ao máximo, só que antes eu queria deixar claro uma coisa, tem muita gente enganando aí as pessoas no Twitter, tá? Tem um pessoal postando aí que o Fable 5 está criando design, motion design, animações para vídeos como esse que você está vendo na tela, mas na verdade a maioria desses posts são tudo mentira. Eu não sei o que esses caras estão ganhando mentindo aí, falando que foi gerado pelo Fable 5, mas foi criado ali à mão ou por outra ferramenta focada nisso. Não sei se esses caras são idiotas, vai saber. Mas é só para deixar claro, se você vê uma postagem muito cabulosa assim criada pelo Fable 5, desconfie, tá? Aqui nesse vídeo a gente vai fazer um teste real utilizando somente o Fable 5. Rapaziada, agora testando o Cloud Fable 5 no modo design, o primeiro teste que eu fiz foi tentar recriar a minha página do meu site, né, do Seja Seu Chefe, que é o meu curso. E aí eu fiz um prompt para ele, e aí o primeiro teste foi esse daqui, ó. Sinceramente, eu não curti tanto, ó. Aqui, ó. Aqui era para estar um vídeo fixado, que é esse mesmo vídeo que eu fixei aqui no meu site. Porém, aqui ele deu erro, mas não se preocupe, isso aqui não tem a ver com cloud, tá? É questão do YouTube mesmo. Enfim, daí tá aqui o vídeo com o Glow. Eu achei legal que ele colocou essa chavezinha aqui, ó, do meu logo, né? Porque eu enviei imagens do meu logo e do produto do Seja Seu Chefe para ele. Ele colocou a chavezinha aqui enquanto eu vou scrollando. Aí tem aqui uns textozinhos. Eu achei muito paia, sinceramente, assim, muito simples, bem genérico, tá ligado? Parece que eu criei, sei lá, com qualquer outra IA, até mesmo IA de código aberto. Então eu não curti, aqui eu já fiquei decepcionado. Beleza, ele colocou aqui um botãozinho que quando eu clico funciona o link, né? Porque eu enviei para ele meu site para ele analisar, então ele pegou o link do checkout e colocou aqui, porém mais uma vez muito simples. Aí eu queria algo mais assim, experiência, algo mais apresentável, bonito, que chama a atenção, um design diferenciado. O que eu pensei? Pô, vou tentar fazer um prompt ali mais focado no 3D. Daí ele foi e criou isto daqui, ó. Deixa eu abrir e pô, negócio 3D aí, aprenda a usar. E aí, enquanto eu vou scrollando o mouse, a gente consegue ver a cena 3D acompanhando a chavezinha ali. Ele mesmo que fez o modelo 3D, tá? A gente vai scrollando a página e aí a cena vai se movimentando, vai mostrando mais informações do site. Aí do nada aparece um cadeadinho ali que eu achei bem legal, ó. Aí depois a gente vai scrollando, aparece aqui, pá, apenas aulas práticas. Pô, toda semana aula nova. Aí a giradinha da chave, se liga, ó, a chave girou. Pô, já entra, já vem um cadeado aqui dentro. Pô, a chave abre e pá, já lança o preço, velho. Na cara assim, ó. Pô, bem apresentável. Eu acho que ele levou muito ao pé da letra, algo apresentável mesmo, porque meu amigo, que negócio exagerado. Mas ficou legalzinho, ficou bonitinho, velho, na minha opinião, ó. Então, mais uma vez, ó, a gente escolhe. E outra coisa, se eu descer aqui, por exemplo, eu consigo movimentar meio que um pouco a chave enquanto eu movimento o mouse, ó. Então, se eu movimentar ele para um lado, para o outro, consigo movimentar um pouco a cena. Então, ficou bem interativo mesmo, né? Bem apresentativo mesmo. Então, a gente vê que, bom, ele levou muito ao pé da letra, ficou realmente bem exagerado, mas ficou bonitinho, na minha opinião. Era exatamente o que eu queria mesmo para testar mesmo, assim, fazer um teste mais visual. Aí beleza, aí eu pensei assim, pô, dá para melhorar ainda mais, né? Por exemplo, eu achei que ficou muito verde demais, só tem verde. Aí, pô, deixar a chave branca, né? Só que não tão claro para não tirar o foco do texto aqui na frente. Deixar o cadeadinho amarelo mais escuro também. E sei lá, adicionar mais elementos, não sei, melhorar ainda mais o design. Aí quando eu fui enviar aqui para ele, já apareceu aqui, ó, você utilizou 92% da sua sessão, velho. O bicho é beberrão demais, tá ligado? Eu fiz apenas esses dois designs, é só isso que eu fiz e já chegou em 92%. Então não dá nem pra usar direito, velho. Pô, como é que testa assim? Não dá, velho. O bicho é beberrão demais. Daí eu pedi as alterações e you have hit your limit. Putz, mano, não dá nem pra usar o negócio direito. Isso
aqui está no plano somente até dia 22, se eu não me engano, né? Depois disso, cara, a gente vai ter que pagar além do plano para poder usar esse modelo, tá? O que é um absurdo. Então, o nosso plano não vai ter direito a usar esse modelo, não. A gente vai ter que pagar a mais para utilizar ele. Assim, cara, sendo bem sincero, eu tô testando ainda. Mas assim, por enquanto, segundo os meus testes, eu não estou achando assim grandes coisas, não. Claro que é melhor do que o Ops 4.8, mas assim, eu não sei se vale o preço, não. Sendo bem sincero, depende, eu acho que da tarefa que você for criar, né? Sei lá, talvez para programação faça mais sentido, né? Talvez o foco dele seja mais isso. Mas agora para projetos assim, cara, o 4.8 já faz o suficiente. Eu acho que não muda tanto não, sabe? Bom, ok, meus créditos se renovaram, né? Esperei um dia para isso. Vamos continuar o teste. Agora é o seguinte, eu vou enviar essa imagem para ele muito complexa. Basicamente, nesta imagem tem um sapo escondido. Antes de eu dar para ele caçar o sapo pra gente, pausa esse vídeo e olha se você acha o sapo. Eu duvido, cara. Se você achar, comente aí nos comentários. Vamos ver a capacidade dele de analisar uma imagem, né? Eu vou falar para ele. Tem um sapo nessa imagem. Circule-o para mim. Vou colocar o Fable 5 em raciocínio no extra, vai para dar uma força para ele. Vamos ver se ele vai conseguir analisar a imagem e achar o sapo, porque está difícil achar, viu? Bom, daí ele estava caçando o sapo aqui e já atingiu o limite de novo. Não deu para eu criar uma tarefa, tá ligado? E olha que tinha resetado os limites, tá? Eu esperei o próximo dia para resetar, porque aqui a ideia é testar o limite no plano por enquanto, né? Que está disponível até dia 22. E aí não deu para fazer essa primeira tarefa. Então, pelo que parece, para fazer uma tarefa utilizando o extra aqui, já está consumindo tudo. Então não dá para fazer nada praticamente. Daí o que eu vou fazer? A ideia mesmo vai ser eu pagar a mais para ter acesso ao Fable. Porque, querendo ou não, depois vai ser isso, né? Porque depois do dia 22, você só vai ter acesso a ele, independente do plano que você estiver, pagando a mais. Então é isso que eu vou fazer. E aí a gente vai testar. Assim, como eu expliquei, vamos ver se realmente compensa pagar a mais, né? Então vamos fazer isso. Você clica aqui no seu nomezinho, configurações. Após isso, você vem aqui em uso. E aqui vai mostrar o uso da sua conta. Então, por exemplo, na sessão atual, eu já esgotei tudo, 100%. E aqui mostra quanto tempo vai resetar os seus créditos diariamente. Daqui 3 horas e 56 minutos vai resetar. Aqui tem os limites semanais, como funciona no Codex. Então, tem também, além dos limites diários, tem um limite semanal também, né? No meu caso, eu utilizei 37%. E os limites semanais, obviamente, se reseta toda semana, certo? E aqui embaixo tem recursos adicionais e aqui tem o créditos de uso. É aqui onde você pode marcar essa opção e aí você coloca um valor a mais aqui, tá? Tipo, independente do valor que você quiser, 20, 40 reais, certo? E aí ele vai começar a utilizar este valor a mais que você colocou, entendeu? Então, por exemplo, eu coloquei 40 reais de limite, ele vai usar o meu cartão para isso, tá? Aí aqui, ó, o saldo atual está aqui, então eu posso comprar com o meu cartão de crédito, já está salvo aqui dentro. Aí eu vou colocar, sei lá, vamos tentar começar com 50 reais aí e ver o que a gente vai conseguir criar com 50 reais aqui no Fable 5, né? Porque o pessoal geralmente faz os testes, mas não mostram ali o quanto ele gastou de fato. E agora a gente vai ter esse parâmetro nesse vídeo aqui, tá? Então eu vou colocar o meu cartão aqui novamente, colocar 50 reais e já volto. Bom, acabei de comprar aqui, né, com o meu cartão. E aí, cara, tá falando aqui, ativar recarga automática. Cuidado com isso daqui, tá? Eu não vou ativar essa porcaria. Então tem aqui, ó, saldo. Então aqui agora tá 50 reais aqui. E tem aqui o recarga automática. Eu não ativo isso daqui não, tá? Porque vai saber se, sei lá, quando eu estiver utilizando e criando, eu achar que ele não está gastando os créditos que eu já tenho, ele começar a gastar mais e cobrar do cartão, tá maluco? Então eu deixo isso daqui desativado, beleza? Então tá, o limite de gastos eu coloquei como 50 reais, ele não pode passar disso, tá? Por medidas de segurança, claro. E eu coloquei 50 reais aqui na conta. Vamos ver o que a gente vai conseguir criar com isso. Agora vamos voltar de novo na localização do sapo e pedir para ele. Cadê o sapo, meu amigo? Vou cobrar para ele, porque nem isso ele conseguiu gerar no meu plano, tá? Bom, ele terminou a tarefa, agora o bicho foi até mais rápido, né? Olha lá, só porque eu dei dinheiro para ele. E, cara, ele falhou miseravelmente, vocês acreditam, velho? Porque, ó, vamos ver aqui a imagem que ele circulou, e ele circulou aqui, ó. Só que, na verdade, o sapo não está aqui, velho. Eu coloquei no modo extra, tá? Aqui, ó. Coloquei no extra, eu não coloquei no máximo, tá? Tipo assim, no extra dá, eu vou tentar no máximo, tá?
Beleza. Mas aqui, ó, ele circulou aqui, deu um zoom pra gente ver. Aqui, ó, tá vendo? Ele marcou aqui, mas na verdade isso daqui não é um sapo não, bicho. Não sei o que é isso daqui, mas o sapo não está aqui não, tá? Eu vou mostrar pra vocês aonde o sapo está primeiramente. Aqui, ó, o sapo, ele está nesse canto aqui, ó, quer ver, ó? Aqui, ó, ele aqui, ó, tá vendo? Ele aqui, ó. Tá aqui a cabecinha dele e as duas patinhas deles, né? Atrás aqui. Então é aqui que o sapo tá. Ele marcou isso daqui, não tem nada a ver, isso daqui é uma folha, não sei. Tá ligado? Então ele falhou aqui. Vamos fazer o teste novamente, agora com o máximo de esforço, né? Porque ainda tem um pouco de esforço ali a colocar no bicho. Então vamos lá, vou pegar aqui de novo o prompt. Vamos colocar aqui, ó, extra, vou colocar no máximo. E vamos ver se ele vai achar, não é possível, velho. Tá, e pelo que parece ele falhou novamente, ó, marcou o mesmo lugar. Então beleza, nesse teste aqui de imagem ele falhou, tá? Ele não conseguiu encontrar o sapo. Beleza, eu vou, antes da gente começar o próximo teste, que é o de games, tá? Que é aquele FPS, lá a gente vai tentar recriar ele. Eu vou primeiro mandar esta imagem para o GPT 5.5 Codex. Codex não, GPT 5.5 normal mesmo, com o raciocínio mais alto possível. Vamos ver se ele vai encontrar só de curiosidade mesmo, né? Então eu vou vir aqui, eu vou botar nele. Aí eu boto aqui o alto, né? Inteligência alta, que é o máximo que tem, GPT 5.5. Vamos ver, né? Porque ali a concorrência que a gente consegue ali, que mais chega perto, né? Mais forte depois do Fable. Sei lá, vamos ver se vai que ele encontra, né? Se ele encontrar vai ser engraçado. Inclusive o GPT, o limite dele é muito mais alto, né? Não tem nem comparação. Bom, e aí só de curiosidade, cara, só pra fazer essa análise boba de imagem, ele gastou R$ 12, velho. Olha que porcaria, mano. R$ 12 pra fazer essa análise boba. Então o negócio é beberrão. Eu acho que é mais do que o dobro, porque tá falando aqui que ele utiliza o dobro do 4.8, mas eu acho que é mais ainda, velho. Bom, ele está caçando aqui ainda, tá? Mas uma coisa que eu percebi diferente do Fable 5 é o seguinte: eu percebi que ele está analisando muito mais do que o Fable 5. Ele já está pensando aqui, ó, 4 minutos, tá? Ele circulou, tá? Ele terminou. Se ele acertar vai ser engraçado. E não, velho, ele errou também. Isso daqui não é uma RAM, tá? Os dois marcaram no mesmo lugar. Assim, então deu pra ver que em questão de análise de imagem, os dois fez a mesma coisa, basicamente, né? Eles marcaram o mesmo lugar, mas não é aqui que a RAM está. A RAM está para este lado aqui, como eu mostrei para vocês. Basicamente, ela está aqui, né? Mais uma vez, cara. É difícil de achar mesmo, cara. Talvez eu tenha exagerado nesta imagem aqui, mas em nenhuma delas eles conseguiram, tá? Tá, gente, agora é o seguinte, velho. Antes que a gente gasta esses créditos aí, porque pelo que parece esses R$ 50 aí foi inútil, velho. Já está gastando quase metade com uma análise simples de imagem. Beleza. Vamos tentar criar então o FPS ali, certo? O que eu vou fazer? Então estou aqui no Cloud Code do PC, né? Vou colocar ignorar permissões, Fable 5. Eu vou colocar, cara, eu não vou colocar no último não, vou colocar no esforço máximo, tá? Porque tem aqui o Ultra Code, mas eu acredito que não vai dar nem pra terminar de criar o jogo se eu colocar no Ultra Code, velho. Então eu vou deixar no máximo, tá? Ele tem que pelo menos criar algo decente no máximo, velho. O máximo já é muita coisa, beleza? Aí eu vou colocar o prompt aqui, né? Um prompt grande que eu fiz aí para criar o jogo. Basicamente, eu pedi a ajuda do próprio Fable 5 para criar o prompt. Então, ele está criando tudo. Eu pedi ajuda para ele criar o prompt, para depois eu pegar esse prompt e mandar para o code aqui, né? O modo code. Aí aqui, basicamente, para fazer um jogo FPS que tenha efeitos de grama, né? Quando o personagem passa na grama, enfim, tem um efeito de grama. Porque eu vi um jogo criado pela comunidade assim, no Fable 5, né? Então a gente tem que comprovar para ver se é real mesmo. Tem também como dirigir carro também, né? Um mundo meio aberto, performance e tudo mais. Bom, é um prompt legal. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar em uma pasta. Então eu vou vir aqui, ó. Eu vou adicionar uma nova pasta para o jogo. Vou colocar aqui em vídeos mesmo. Vou colocar FPS, só isso. Esse vai ser o nome da pasta. Selecionar a pasta, ignorar a permissão. Fable 5 máximo, vamos mandar para ele, né? Bom, então aqui, ó, você pode ver que eu já cheguei no meu limite de créditos e agora ele está usando os créditos, aqueles R$ 50 que eu coloquei. Eu quero saber se com aqueles R$ 50, se no mínimo ele vai pelo menos conseguir me entregar o jogo já assim pronto, certo? Pelo menos aí o primeiro protótipo do jogo, né? Porque seria muito frustrante se ele nem sequer terminasse o jogo e já comia os créditos tudo, né? Vamos ver se ele vai conseguir. A ideia aqui
é para fazer os testes que a comunidade está testando no Twitter, que é criar um jogo completo logo no primeiro prompt, porque isso aqui depende muito ali do esforço da IA, né? Então vamos ver se ele vai conseguir, porque, cara, a maioria daqueles games que a gente estava vendo ali no Twitter, o pessoal estava falando que criou com um prompt só, velho. Então a gente tem que tirar isso à prova, né? Ah, e outra coisa importante também é o seguinte, velho. Antes que alguém fale nos comentários que, mano, criar um joguinho assim é um teste bobo. Mas eu não considero, eu acho que é um teste muito relevante, porque você criar um jogo por IA, você vai testar muito a capacidade dela de, primeiramente, criar código, porque é programação pura isso daqui, ainda mais esses joguinhos em HTML, certo? Também no quesito de dela ter a habilidade ali de fazer um visual legal, né, no design e tudo mais. Então, com um teste de jogo, a gente consegue testar a capacidade da IA em tudo, basicamente. Tanto em código, programação, né, visual, design. Só que antes, enquanto ele vai criando aqui, o que eu vou fazer? Eu tenho um Codex também no ChatGPT, tem um plano lá também. Vamos deixar os dois criando, velho. Eu acho que vai ser interessante a gente comparar, né? Porque o mais perto que a gente chega, mais uma vez, é o GPT 5.5. Então vamos deixar o GPT 5.5 criando também no Codex, vai ser interessante, velho. Deixar os dois juntos aí, né? Esperar que ele tá carregando tudo aqui, velho. Parece que teve até atualização nele. Faz tempo que eu não uso o Codex. Eu tenho os créditos aqui tudo resetados aqui, ó. Limite de uso, ó. Aqui, ó. 100% dos créditos diários e semanais também. Então dá pra gente utilizar ele ao máximo. Vamos fazer isso. Eu vou criar aqui uma pasta do projeto, tá? Adicionar um novo projeto. Vou criar no mesmo lugar, só que eu vou colocar FPS Codex, né? Pra gente diferenciar entre os dois. Vou colocar o mesmo prompt aqui, tá? Mesma coisa. Aqui eu vou colocar o GPT 5.5, que é o último, e eu vou colocar a inteligência no altíssimo, que é o máximo, tá? Aqui é para ser comparável, né? Porque o outro ali tá no máximo, aqui tá no altíssimo. Enquanto ele tá carregando, cara, eu também tenho um plano no antigravidade. Eu acho que eu vou, eu acho que eu vou criar no antigravidade também, viu? Por mais que eu não esteja gostando aí do Gemini 3.5, acho que eu vou botar ele no teste também. Vamos abrir então o antigravidade. Vamos testar os três, velho. Tem o plano em todos aqui, vambora. Vamos gastar. Hoje é dia de gastar créditos. Aqui é o antigravidade. Cara, o antigravidade, como eu falei, velho, ele é a cópia. A cópia do Codex. Olha isso. Cê é louco. Vamos lá, nova conversa. Vamos vir aqui. Onde é que trabalha em outra pasta aqui mesmo? Local. Aqui, ó. Aqui em cima. My bad. Vamos lá, deixa eu criar uma nova pasta. New Project. ADD Folder. E aqui eu vou criar no mesmo lugar, só que agora eu vou colocar antigravidade, né? FPS antigravidade. Vamos lá, né? Comparar os três aí principais. Vamos ver qual é o pior. Beleza? Criar. E o mesmo prompt, vamos lá. Mesmo prompt. Gemini 3.5 Flash. Aqui eu vou colocar o... Só tem o Flash, né? Eu não lançou o Pro ainda. Então eu vou colocar o Gemini 3.5 Flash no alto, né? Que é o máximo que a gente tem aqui, não é isso? É isso mesmo. Tem o Medium, Low. É isso mesmo. O High, Fast. Aqui não tem como controlar o raciocínio, né? Não colocaram ainda, mas aqui tem aqui o High aqui que controla mesmo separadamente por modelos. E é isso, vamos ver aí, né, cara? Ele criando também. O prompt tá aqui. Mandar para ele criar também. Os três estão criando aí, velho. Vamos ver também o tempo de geração de cada um também. Enfim, já volto. Bom, alguns aqui vai criar o plano de implementação primeiro, para eu confirmar o plano e depois já pedir para ele começar. Aqui a ideia é já criar tudo no mesmo prompt, com um prompt só, né? E eu não vou revisar o plano, porque a ideia é criar com a própria análise que a própria IA faz, tá? Então vou vir aqui e falar plano aprovado, pode começar. Falar só isso. Deixa eu ver se o Codex também. O Codex já começou a criar, pelo que parece, né? E aí o Cloud também. Eu acredito que o que vai criar mais rápido é o antigravidade, porque é um modelo Flash, né? Bom, rapaziada, é o seguinte, velho. Ele começou a criar aqui, só que já esgotou os créditos novamente. Ou seja, eu queimei R$ 50 à toa. Desperdicei à toa no lixo. E mesmo assim ele não conseguiu fazer uma tarefa, né, com esses R$ 50, velho. Muito decepcionante. Se a gente for vir aqui em configurações, uso, a gente vê que ele utilizou os mais, na verdade ele utilizou mais, né? Rapaz, eu coloquei só 50, não vai utilizar mais não, meu filho. Gastar mais dinheiro no meu cartão, não. Ou seja, R$ 55 jogado no lixo, certo? E aí já esgotou tudo aqui meu saldo. E, pô, o que eu tenho pra fazer é esperar 1h e 42 minutos para os créditos do meu plano resetar e pedir para ele continuar, né? Porque ele fez aqui, mas olha lá, começou a fazer os códigos aí, mas já chegou no limite. Então, enquanto vai resetando meus créditos, vou esperar essas 1 hora aí.
Vamos ver como ficou nos outros aplicativos, né? Nas outras IAs. E só para deixar claro é o seguinte, tá? Mais uma vez, ele não vai estar disponível nos planos depois do dia 22, tá? Após isso, você só vai utilizar ele colocando créditos a mais, igual eu fiz aqui. E mesmo assim deu para ver que ele é tão caro ao ponto de R$50 não valer para nada, tá? Nem para, sei lá, fazer uma tarefa aí, que nem é tão complexa assim, tá? Se a gente for dar uma analisada aqui, ó, este usuário, ele recriou o Minecraft, a gente viu no primeiro vídeo do Fable 5 aqui no canal, né? Teve até trilha sonora e etc. Só que, cara, ele recriou, ficou bonitinho, mas ele gastou $30, tá? Por volta de $30 para criar isso daqui. Convertendo para o real dá R$153, 154, né? Então, cara, para criar uma tarefa assim, gasta muita grana, né? Talvez para eles seja um pouco, $30, mas convertendo para real dá mais de R$150, o que é bastante coisa. Então, com R$50 não dá para criar nada, velho. Então, o bicho é caro mesmo, tá? Então, o jeito é esperar se renovar o meu plano aqui, né? Os meus créditos diários e ver se ele vai pelo menos conseguir terminar essa tarefa. Então, enquanto isso, vamos analisar o resultado nas outras e aí nós deixa ele para o final. No Codex, vamos ver como ficou. Ele terminou, ele demorou 19 minutos para fazer. Em questão de limites, ele utilizou pouco, lá, ainda tenho 75% dos meus créditos diários, né? Vamos ver como ficou no Codex. Vou abrir aqui o HTML. Tá, coloquei no navegador e agora deu certo. Bom, está bem lento. Olha, deu certo, cara. Nossa senhora, esse sol aqui parece uma bomba atômica. Mas, pô, funcionou. A grama, ó, ela tem física. É claro que quando eu movo o boneco, ele não conseguiu fazer a física da grama se mexendo, né? Tipo, quando eu piso nela. Mas beleza, mas a gente tem a física da grama se mexendo ao vento. O som ele não criou, não pedi pra fazer som, devia ter pedido, mas beleza. Mas assim, deu certo, ficou bonitinho. Então os bichozinhos aqui eu matei eles, ela tem ali o... Eita, poxa, tá tudo bugado, velho. É porque tá travando, por quê? Eu criei com HTML, né? Então não dá pra exigir muita coisa não de otimização. Porque a ideia aqui é pra fazer um jogo no navegador mesmo, que roda no navegador. Então tem a vida ali, tem como mirar, então, ó, dá pra ver. E ficou uma gameplay fluida, né, como eu pedi. Então, ó, a gente se movimenta aqui a câmera e a arma, ela tem esse movimento fluido mesmo. Tem um mapazinho lá embaixo, dá pra correr, ó, se eu segurar o shift, o personagem corre. E funcionou o WSD direitinho, tá? Só que tá travando por causa da grama, que não tá otimizada, enfim. Mas assim, continua muito simples, claro. A arma é só um bloco ali, ó. As árvores é uma bola e um cilindro, é só isso. Mas olha lá, funcionou, tá vendo? Ali temos como carregar a arma, ó, carregando, carregou, não tem animação de carregamento, mas beleza. É isso, então no Codex ficou basicamente assim. Tá, agora no Codex, pra achar o carro, eu fui no minimap e tem aquele iconezinho azul, então o carro, ele tá aqui andando sozinho, vou clicar em entrar e olha, funcionou pelo menos. Eita, é bugado, eu não consigo fazer bem de primeira. Aqui, ó, quer ver, ó? Ela é bem bugada, ó, os controles, ó, ele é muito sensível. Mas ela deu certo, ó. Ó, tem até uma físicazinha de suspensão, mas é bem bugado. Bom, agora no antigravidade, está falando aqui que ele está executando ainda uma tarefa, mas pelo que parece ele terminou, né? Então vou abrir aqui, ficou assim, antigravity FPS, vou colocar aqui iniciar a missão. Ficou bugado ainda assim o shader, né? Ficou bem assim, muito forte, parecido com o Codex, né? O sol ficou bem forte, mas ó, vamos testar a grama aqui. Eita, ficou meio bugado, viu? Ih, já tô perdendo vida, velho. Ih, rapaz, oxi, não achei carro lá, depois eu vou procurar. Mas aqui, ó, a grama aqui funcionou, o que eu queria. Quando o personagem passa por cima, ela dobra, né? Então a física da grama ficou legalzinho. Olha só, ficou bonitinho. Então ele conseguiu entender isso, achei legal. Questão de, deixa eu ver os inimigos aqui como ficou. Nossa senhora, mas tá muito forte. É claro que dá pra melhorar isso daqui, dá pra pedir pra ele ajustar aqui o bloom, né, do shader, pra não ficar tão forte assim, melhorar algumas coisas. Mas a ideia aqui é a gente fazer o teste com um prompt apenas, tá? Para ver qual IA vai ser menos preguiçosa de fazer o melhor resultado logo de primeira. A ideia é essa. Então por isso que eu não vou pedir para ajustar nada não. Então a grama funcionou, gostei. Agora vamos ver o carro. Tinha um carro aqui, não tinha? Deixa eu entrar nesse carro aqui. Ah, tem um bichinho aqui. Nossa senhora, o bichinho ficou simples, né? Parece um remédio. Vou entrar no carro aqui, apertar o E. Ixi, não deu nem tempo. Pera aí, vou tentar de novo. Tá, deixa eu entrar no carro. O carro não funcionou, o carro, tá? Ó, eu entro no carro e o jogo trava. Então, ó, não funciona. Ó, tá vendo? Quando eu entro no carro, o jogo trava. Então, beleza, isso não funcionou. Agora é ver como vai ficar no cloud pra ver se a diferença vai ser grande, né? Então, vou esperar ele reiniciar os créditos e tentar de novo.
Rapaziada, é o seguinte, velho. Finalmente reiniciou aqui. Agora eu comecei a gerar no Fable 5. Primeira coisa que eu notei, cara, é que ele está começando a testar o jogo, coisa que os outros modelos eu acredito que não fez, porque foi o único aqui que está testando o jogo e resolvendo aí os problemas e melhorando o jogo. Eu achei isso aqui muito interessante. Então é ele que está controlando aqui, tá? Não estou fazendo nada. Ele começou primeiro testando o boneco, né? Aí, ó. E agora ele está testando o carro, a física de carro, a física de tiro. Então é ele que está jogando aí, ele está testando e melhorando o código. Eu achei isso daqui muito interessante, cara. Os outros não fizeram isso. Outra coisa que a gente consegue observar é que ele ainda está criando, tá? Não sei se esse daqui é o resultado final ainda, mas talvez esteja perto. Outra coisa curiosa, cara, ele consertou o problema que todos estavam fazendo, que é o Bloom está muito forte no céu, né? Aquele brilho exagerado. Porque ele foi o único que testou o jogo antes, né? Ele tirou prints ali. Aquele está consertando ainda, né? Mas ele foi o único que tirou print do jogo antes para testar e ver, né, como está se comportando. Aí ele consegue corrigir isso antes de entregar o resultado. Bom, gente, ele terminou e vamos testar. Antes, ele falou aqui que... Ó, tá até rolando aqui, ó. Ele falou que o céu tem um glare HDRR enorme perto do sol, que com o Aces mais Bloom levava a tela inteira de branco, né? Que era o que estava acontecendo em todos. Ele falou que resolveu isso com um path. Vamos ver como ficou. Então se chama Horizonte Zero. Podia ter o Belo aqui, ia ficar Belo Horizonte Zero. Enfim, clicar aqui em jogar, vamos ver. Cara, nossa, aqui a gente já vê uma diferença bem clara, tá? Nossa, é muito diferente, velho. Olha o céu, a gente consegue ver que ele conseguiu fazer a animação ali das nuvens se mexendo. A grama, nossa, ficou tudo mais fluido. E outra, eu percebi que ele conseguiu melhorar muito o desempenho logo de primeira, coisa que os outros não tinham conseguido, né? Porque a gente vê que não está travando nem nada, está rodando muito bem, mesmo com essa quantidade enorme de grama. Então ele tem mais noção de programação e otimização, né? Então aqui, ó, dá pra ver que, eu não sei explicar, mas ficou uma gameplay muito mais fluida, parece um jogo mais bem acabado. Claro que em questão visual, os modelos 3D continua muito simplificado, cubos e esferas e cilindros, né? Mas a gente tem que lembrar que a IA não consegue ainda criar modelos 3D ali complexos, né? Isso daqui é tudo programação, se eu não me engano. O pessoal vai me corrigir aí nos comentários, mas é basicamente isso. Então, claro que vai chegar em um ponto que as IAs irão conseguir fazer modelos 3D mega estruturado e detalhado, né? Mas ainda assim, não é possível, mas mesmo assim, analisando que a programação, o desempenho e toda a estrutura, cara, está muito legal. E, mais uma vez, ele corrigiu aquele problema de Bloom, né? Claro que ainda está um pouco forte, dá para aprimorar ainda mais, mas está bem melhor comparado aos outros, tá? Eu achei bonito, os gráficos legalzinho. Vamos testar aqui o carro, né? Apertar o E. Nossa, mas funciona muito melhor, velho. Não trava nem nada. Caramba, a física tá interessante, cara. Eita, bati na árvore aqui. Caramba, funciona bem, sabe? Ficou bem acabadinho, velho. Caramba, funciona muito direitinho, velho. É claro que a gente tem uns bugs ainda, ó, as gramas desaparecem do nada. E outra, quando a gente encosta a roda do carro na grama, dá pra ver acontecendo a física ali, né? Eu achei bem legal. Deixa eu tentar atropelar um bichinho aqui. Olha isso. Ficou legal, velho. Putz, ficou interessante. Ficou engraçado, cara. Putz, bem diferente, né? Dá pra ver uma diferença bem clara mesmo. É a outra coisa, né? Nossa senhora, esse barulho. O barulho do carro tá parecendo um Uno com o escape furado, tá ligado? O litificador, velho. Mas assim, uma coisa interessante de se notar. Olha, ele colocou até mesmo uma fumaçazinha, né? Saindo ali, uma poeira. Bem simplesinho, mas ele colocou um detalhezinho bonitinho. Outra coisa a se notar é que ele adicionou efeitos sonoros mesmo eu não pedindo, né? Os outros não fizeram. Ele foi menos preguiçoso e é isso que é o diferencial que eles falaram quando eles lançaram o modelo. Ó, olha como é que tá mirando. Que basicamente quanto mais complexa e longa for a tarefa, é aí que ele vai brilhar comparado aos outros, né? Ficou bem legal, cara. Deixa eu tentar matar um bichinho pra ver se vai ser diferenciado também. Deixa eu pegar o carro aqui e tentar achar um bichinho aí. Aqui, achei uns bichos ali, ó. Olha lá na frente. Deixa eu tentar matar de longe pra ver. Olha. Caramba, ficou legalzinho, velho. Ó, recarregando a arma. Ele fez ainda um pouquinho mais detalhado que os outros, né? Pelo menos tem um movimentozinho na arma quando carrega. Olha que legal. Tem headshot, né? Então muda a quantidade de dano. Recarregamento das armas, a vida. Deixa eu ver o que é isso aqui. É uma flor? É uma flor. Caramba, que bonitinho que ficou, velho. O sol tá ali, ó.
Dá pra ver. Ainda assim, ó, se eu olhar... Eita, peraí, senão eu vou morrer aqui. Se eu olhar um pouquinho pra essa direção, ainda assim continua ruim o Bloom, né? Continua exagerado, mas ficou bem melhor comparado ao ChatGPT. Será que dá pra pegar ele de longe? Deixa eu ver. Será que tem física das balas? Tipo, caimento das balas? Deixa eu ver, deixa eu tentar tirar mais pra cima. Tentar acertar ele de alguma forma. Será que tem? Acho que não, cara. Não sei, não tá dando pra acertar. Deixa eu tentar chegar um pouquinho mais de perto. Acho que tem um limite. Olha, dá. É, mas não tem a física da munição caindo, né? Ou demorando pra chegar. É meio que instantâneo, ó. Vou dar um tiro, ó. É, instantâneo. Cara, legalzinho, velho. Ficou bonitinho. É isso, né? Cara, deixa eu ver quantos créditos gastou. Porque, pelo que parece, ó, deixa eu ver aqui em configurações, né? E uso. Gastou metade dos créditos, tá? Então o bicho é beberrão mesmo. Mas assim, cara, realmente, comparado aos outros, é diferenciado, tá? Eu gostei. O que a gente pode fazer agora pra finalizar? Já que tem um pouco de... metade dos créditos ainda, eu vou fazer isso em todos, tá? Tanto no Codex, em todos. Fazer um prompt 2, né? Porque esse aqui, ó, o primeiro prompt foi esse. Agora vamos fazer um prompt 2, adicionando mais elementos e melhorando mais elementos também, né? Principalmente o Bloom aqui, para fazer o jogo um pouco mais completo. Aí a gente testa para ver qual vai se sair melhor também no prompt 2, né? De só entrar no veículo aqui. Ficou bem legalzinho mesmo. Então vou fazer isso. Bom, aqui é o seguinte, a gente tem praticamente metade dos créditos. Eu não sei se ele vai conseguir fazer isso aqui tudo e me entregar, mas a gente precisa testar. Basicamente eu pedi para ele melhorar ainda mais o jogo para ficar um projeto finalizado no nível jogo profissional, adicionar animações realistas, melhorar os modelos 3D no geral, corrigir o bloom forte da luz do sol que continua forte, adicionar mais sistema para o jogo ficar mais interessante, mais armas, inventário, adicionar mais construções, biomas para expandir mais o cenário e ficar mais interessante, adicionar um boss e analisar todo o jogo, pedir para ele agir como um diretor criativo e por conta própria melhorar ainda mais o jogo e deixar mais interessante, certo? Acredito que esse prompt aqui esteja interessante. Eu vou mandar aqui pra ele, ó, tá no máximo ainda, tá? Não sei se eu coloco no alto. Eu acho que eu vou colocar no extra, tá? Pra ver se ele consegue pelo menos terminar isso daqui, tá? Eu acho que o extra é mais interessante da gente pedir ele pra melhorar ainda mais, porque a gente colocou praticamente no máximo para ele criar toda a estrutura do jogo, agora para melhorar a gente abaixa um pouquinho para gastar menos créditos, tá? Vou enviar aqui para ele e eu vou fazer a mesma coisa nos outros, né? Bom, é o seguinte, cara. Infelizmente, mesmo colocando no extra, ele chegou no limite, tá? Aí, se eu abrir o index.html, infelizmente, por o código não estar finalizado, né, ele não ter terminado, não funciona. Então, clica aqui para jogar e fica tudo preto. Não, mas dá para ver que ele estava adicionando mais coisas, como cura, granadas ali no G, mais opções de escolher armas, olha lá, ó, tá vendo? Fuzil Vagalume, que era o nome do fuzil, escopeta e DMR, que seria, sei lá, talvez uma sniper. E tudo mais, só que infelizmente não terminou de criar porque chegou no limite novamente. O que eu vou fazer? Eu vou deixar para parte 2, se você achou relevante e quiser continuar acompanhando, comenta aí, que aí a gente faz a parte 2 aprimorando ainda mais até ficar um jogo finalizado e a gente comparar com todos. Eu acho que vai ser interessante, tá? Mas antes, vamos conferir como ficou nas outras IAs, né? O primeiro que terminou, que é o mais rápido, é o Gemini Flash, porque é um modelo Flash, mas obviamente vai ser o que vai ter o menos qualidade possível. Bem bugado, mas melhorou bastante coisa lá. Adicionou mais biomas, ficou um pouco mais completo. Adicionou animação nos bichinhos, continuou parecendo um remédio. Mas olha lá, ó. Ih, rapaz, é todo mal otimizado, é bugadão. O antigravidade vai ser o pior daqui, né, rapaziada? Porque é um modelo Flash, não dá pra gente esperar muita coisa não, né? Tem que esperar lançar o Pro. Ih, já tá tudo cagado. Tudo travado, velho. Deixa eu reiniciar o jogo aqui, pera aí. Tudo travado, ó. Deixa eu testar. Ó, o carro já ficou melhorzinho, hein? Ficou mais bonitinho, né? Tem até uma textura no material mais de metal, de ferro mesmo, né? Só que, olha lá, continua bugado quando entra no carro. Ele ainda assim não conseguiu fazer a física de carro e funcionar direitinho, sabe? Enfim, então, obviamente o antigravidade vai ser o mais fraco daqui, né? Os modelos do Google estão extremamente fracos, tanto em geração de vídeo. A única coisa que o Google presta é a geração de imagem mesmo, de resto é tudo um lixo. Beleza, então a antigravidade ficou assim, não dá nem pra ver direito, ficou todo cagado. Vamos ver o Codex. O Codex ainda está criando. E outra coisa interessante que dá pra fazer também, uma dica boa também, por exemplo, se você quiser criar um projetinho desse, né, sei lá, por hobby mesmo, sei lá, se você quiser fazer um jogo indie, não sei, independente do que você for utilizar, legal seria a gente criar toda a estrutura do jogo inicial
no Fable 5, certo? Igual a gente criou aqui. E depois já pedir para aprimorando e melhorando o jogo no Codex, entendeu? Ou então no próprio cloud, porém apenas alterando o modelo para o Opus 4.8, né? Mas assim, cara, enquanto ele está criando, deixa eu dar meu veredito final aqui por enquanto, né? É que, cara, sinceramente, é legal, tá? É diferenciado, dá pra ver que ele está acima dos outros, isso é um fato. Só que na minha visão, eu acho que não compensa. Por quê? Depende, na verdade, depende do projeto, é claro. Mas enfim. Cara, primeiro que ele não vai estar disponível no plano. Então, se você quiser testar, cara, testa ele agora, tá? Porque depois do dia 22, esquece. Ele não vai estar em plano algum mais. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou testar ele ao máximo, tá? Até dia 22. Depois disso, não faz mais sentido, porque você só vai conseguir utilizar ele colocando dinheiro a mais. E você precisa colocar muita grana a mais, porque R$ 50 não deu pra nada. Como a gente viu aqui, certo? E, cara, R$ 50 é muita grana, velho. Pô, pra não dar pra criar nada. Imagina, para você criar um jogo como esse daqui, que é um exemplo, claro, aí obviamente varia de projeto para projeto, mas um projeto nível esse que a gente está criando aqui de exemplo, que é apenas um exemplo mesmo básico, pô, cara, eu chuto aí que gastaria no mínimo uns R$ 300, velho. É muita grana, velho. Então, tipo, não compensa. Sei lá, se você quiser fazer algo por hobby, aí beleza. Independente da grana que você vai gastar, é questão de hobby mesmo, por gostar. Mas agora, se você quiser criar algo para um cliente, vender, quiser lucrar com isso, né? Trabalhar de fato com isso, aí, cara, tem que analisar muito bem se vai valer a pena ou não, né? Depende. Porque, por exemplo, às vezes você vai criar um site legal, aí você ganha lá, sei lá, sei lá, R$ 500 para criar um site básico ali, e você gastou esse dinheiro todo só com os créditos para criar no Fable, tá ligado? Então, para esse tipo de projeto não vale a pena, eu acho que é só para projetos grandes mesmo. Bom, o Codex terminou aqui, vamos ver. Ó, a arma já ficou mais redondinha. A animação de corrida ficou engraçada, não ficou exatamente como eu queria, né? Era pra fazer a arma correndo pra cima igual é no COD. E mais uma vez a gente consegue ver a diferença clara de otimização. Olha pra você ver como o Mythos já conseguiu fazer o jogo já otimizado logo de cara. Aqui já está tudo travado. Temos aí então o boss ali em cima. O Bloom, cara, ele corrigiu, melhorou, mas continuou muito forte olhando pra lá, sabe? Ficou meio desproporcional. Pô, legal as armazinhas, ficou mais redondinha, mas continua muito simples. É o que eu falei, cara. Os modelos ainda não conseguem gerar modelos 3D complexos, sabe? É o máximo que a gente consegue, é isso por enquanto. Claro que é só o início ainda, né? Tem muita a melhorar ainda. Aqui é MG, então, ó, a animação de carregamento ficou melhorzinha. Temos aqui um sniper. Só que, cara, ó, a mira não serve pra nada, tá ligado? Pô, não dá nem pra ver. Lá o Mito 5 já tinha feito a mira legal, né? A mira lá é bem funcional. Aqui a mira não serve pra nada lá. Não adianta lá, pra que mirar então? A mira tá tapando, velho. Mas ó, a gente consegue ver que ele melhorou bastante coisa, adicionou uma construção e tudo mais, né? Ah, cara, o GPT ele é bonzinho, sabe? Ele tem um limite alto e tudo mais, mas obviamente não chega perto, não, né? Não tem muito o que fazer, não. Mas eu acho ele legal porque. Ih, ficou cagado isso aqui. Porque os limites é alto, é bem mais barato, acessível, né? Ele é competente. É melhor do que o Gemini, isso é óbvio, né? Qualquer modelo é melhor que o Gemini. Ah lá, tem uma animaçãozinha. Agora eu quero ver. Ele não adicionou efeito sonoro, eu quero ver o carro pra ver se ele melhorou o modelo 3D, né? E a física. Vamos ver se ele conseguiu aperfeiçoar aí. O cenário deu pra ver que ficou maior, ficou mais bem feitinho. Deixa eu ver aqui. Só que continua muito preguiçoso ainda, né? Deixa eu ver, ó. O carrinho. Rapaz, bicho, o que é isso? Rapaz, ficou bonitinho, ó. Um carro. Um carrinho de latinha. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Olha, ele melhorou um pouquinho. Ih, melhorou nada. Deixa eu ver. Não sei. Não, melhorou nada. Continua esquisita a física do carro. A grama, pelo que parece, ele melhorou também. Eita, poxa, bugou tudo aí. Deixa eu sair do carro. Nossa, é cagado, viu? É isso, vou só encontrar o boss aqui pra gente ver como ficou e a gente finaliza. Cadê o boss? Não mostra no minimapa, não. Vou tentar caçar e já volto. Ah, outra coisa, rapaziada. Percebi que ele adicionou granada também. Então, se eu aperto o G aqui, ó. Ela tem a granadinha, ó. Ela explode, pá, e tudo mais. Rapaziada, não achei o boss não, viu? Sei lá onde é que eles enfiaram o boss não, velho. Esse comandante Atlas aí, bicho. Bicho é sumido. Não achei de jeito nenhum, velho. Vamos deixar por aqui mesmo. Agora é ver como é que ficaria no Fable, né? Comentem aí se vocês querem a parte 2. No mais é isso. Deus abençoe sua jornada e vejo você no próximo vídeo.